Beleza, amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre qual o melhor investimento em 2021, passando pela renda fixa e pela renda variável. E falaremos também sobre esse cenário para 2022. Por isso eu já te convido, abra sua mente para esse vídeo de hoje, porque não falaremos sobre Tesouro Direto, mas sobre outros investimentos para que você pense em diversificar os seus investimentos nesse momento desafiador, nesse mundo de investimentos. Inscreva-se aí no nosso canal, já ative aquele sino da notificação para você receber todos os nossos vídeos diários, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Vamos começar falando então aqui sobre essa tabela que saiu recentemente no importante site aí de finanças. Ela traz então um balanço dos investimentos em outubro de 2021. E eu quero começar falando para você a respeito da renda fixa. Primeira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte: qual está a sua maior posição? Seja ela renda fixa ou renda variável. Escreva aí nos comentários que eu quero saber qual é a sua perspectiva. Pelo seu tipo de investimento, dá para identificar o seu perfil e saber o que você está fazendo. Eu já te adianto, no Tesouro Direto não está a minha maior posição. Quero saber qual é a sua maior posição. Vamos lá, falando então do balanço de investimentos que saiu aqui. Essa informação, essa matéria traz aqui à sua esquerda a rentabilidade de outubro, no meio a rentabilidade do ano de 2021 e à sua direita a rentabilidade dos últimos 12 meses. Ou seja, então, estamos falando aí de novembro de 2020 a outubro de 2021. E ela traz aqui três principais informações em termos de investimentos na renda fixa. Antes que você pergunte aí nos comentários, eu já antecipo para você que nós gravamos um vídeo aqui do alto no card, você vai verificar aí, na qual eu falo sobre os melhores investimentos, os títulos mais rentáveis no Tesouro Direto. Lá você vai entender um a um sobre eles no ano de 2021. Não estou falando de melhores taxas nem de melhores preços, mas de rentabilidade no ano de 2021. E lá você vai verificar que nesse ano, surpreendentemente, o Tesouro Selic é o título que está à venda que mais rendeu nesse ano. Exatamente isso, a não ser que você tenha um Tesouro IGPM. Ele não está mais à venda, realmente ele só está para resgate, mas é o título que mais rendeu. Mas olhe lá que vai ter informações importantes. Bom, trazendo então essa rentabilidade que está algo em torno de 3%, 3 a 3,5% do Tesouro Selic nesse ano de 2021, vamos fazer uma comparação com os demais investimentos aqui. O primeiro deles que você enxerga aí é o CDI, Certificado de Depósito Interbancário. O que é isso? Esse é um investimento que ele traz um retorno 0,10% menor que a taxa Selic. Então, se a taxa Selic sobe, ele sobe também. Se ela cai, ele cai também. Atualmente, a taxa Selic está em 7,75% ao ano. Significa, então, aí que o CDI está rendendo 0,10 a menos, 7,65 a partir de agora, então. Então, você já entendeu qual é a relação dele aí diretamente com a taxa de juros da economia. E verifica aqui comigo, como que foi a rentabilidade? Rentabilidade positiva em outubro. Aliás, a maior das rentabilidades, se você verificar aqui. Rentabilidade no ano de 2021, novamente a melhor. E a rentabilidade em 12 meses, também a melhor deles. Veja que interessante isso. O investimento mais tradicional, o investimento mais comum, está trazendo maior rentabilidade. Aí você vai me dizer, não, mas o mais comum não seria a poupança, por exemplo? Vamos falar rapidamente da rentabilidade da poupança, porque ela vai ser alterada até o final do ano. Atenção você aí que está na poupança e ainda não sabe como é que funciona essa rentabilidade. Primeira informação, a rentabilidade da poupança ela varia de acordo com a taxa Selic. Quando a taxa Selic estiver abaixo de 8,5, que é o tal momento, está em 7,75, a rentabilidade da poupança é 70% da taxa Selic. Você já pode verificar aqui pela anotação que, então, nesse exato momento, primeira semana de novembro de 2021, a poupança está rendendo isso, 5,425 ao ano. Eu disse ao ano. Então, significa, então, com base nessa tabela, que em outubro ela teve 0,30%, em 2021 está com quase 2% e em 2 meses 2,33%. Porque à medida que a taxa Selic sobe, ela sobe um pouquinho. Só que tem um detalhe. A taxa Selic em dezembro vai aumentar
1,5 ponto percentual. Ao menos essa é a indicação do Banco Central para a reunião que vai acontecer no dia 8 de dezembro de 2021. Com isso, se ela aumentar então acima de 8,5%, muda a remuneração da poupança e ela passa a ser 0,5% ao mês, que vai dar em torno de 6,14% aproximadamente ao ano. Veja, vai sair então de 5,42 para 6,14. E como a projeção é que para os próximos meses a taxa Selic continue subindo em 2022, a remuneração de quem está na poupança vai continuar assim. Ou em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para você, em que pese em 2021 esses dois investimentos estarem muito bem, significa que nós estamos passando por um momento turbulento da economia brasileira. E isso tem feito, então, com que investimentos mais tradicionais rendam mais que os demais investimentos, que são esses que nós vamos falar aqui agora. Vamos falar ainda sobre o investimento na renda fixa, que é o IMAB, e IMAB, que os investidores chamam. É uma carteira de títulos públicos indexados à inflação, ou seja, é uma carteira formada por títulos IPCA, tanto o principal como com juros semestrais. Se você olhar realmente o vídeo que eu te indiquei no início aqui, você vai verificar que os títulos vinculados ao IPCA estão negativos. E aqui essa carteira também está negativa. Veja que em outubro, menos 2,54, em 2021, menos 4,79. Só que repara que em 12 meses ela ainda está positiva. Então, em que pese ter essa rentabilidade negativa em 2021, em 12 meses está positivo. E é bem provável que no longo prazo você tenha uma rentabilidade excelente para esse tipo de título. Atenção, não estamos indicando nada aqui, só trazendo a informação para que você abra a sua mente e entenda mais sobre os diversos tipos de investimentos. Aliás, se você quer entender um pouco mais a respeito dos investimentos que os grandes bancos, os grandes fundos de pensão e fundos de previdência estão fazendo, assista aqui, Leilão do Tesouro Direto. Você vai entender a estratégia do Tesouro Nacional e também a dos grandes bancos. Assista que você vai gostar. Então, muito bem. Então, o IMAB, nós estamos então com a rentabilidade negativa em 2021. Mas como você tem uma taxa dele, que são os títulos vinculados à inflação, pré-fixado, e uma taxa pós-fixada, significa que no longo prazo você tende a ganhar. E por último aqui nós temos também o IFRM, que é uma carteira de títulos públicos pré-fixados. Ou seja, é uma carteira teórica que ela é baseada em títulos pré-fixados, também em relação ao principal e com juros semestrais. Veja que nesse caso aqui, os títulos pré-fixados estão mais negativos ainda do que os títulos vinculados ao IPCA. Você já deve estar vendo isso. Por que isso aconteceu? Porque nós tivemos uma disparada das taxas dos títulos pré-fixados maiores do que os títulos vinculados ao IPCA. Como você já sabe, um título pré-fixado é muito mais volátil. Ele pode oscilar muito para cima e também muito para baixo. Isso faz então com que essas taxas variem mais no curtíssimo prazo, que tem sido um momento desafiador da economia brasileira. Se você não está entendendo o que eu estou falando aqui a respeito desse momento desafiador, assista a essa nossa playlist aqui. Acabamos de gravá-la e você vai entender então o que está acontecendo com o nosso mercado. Assista aí que você vai gostar. Muito bem, então dito isso, você já vê, investimentos mais tradicionais, por incrível que pareça, estão mais rentáveis. Só que você já sabe que nós estamos atravessando um momento complicado. Podemos sair do outro lado para um momento mais tranquilo ou por um momento ainda mais complicado. Por que eu estou falando isso? Nós estamos agora no aguardo das decisões referentes então à questão fiscal no Brasil. Os desafios agora são PEC dos precatórios. Quando vai ter a definição? Qual vai ser o valor que vai ser pago ou que não vai ser pago? Auxílio Brasil. Quando é que nós teremos a definição clara do valor final do auxílio? Por quanto tempo vai ser? Por enquanto, não temos nada ainda 100% aprovado. Então, isso gera uma expectativa negativa do mercado, porque são despesas que vão aumentando. E enquanto isso não se definir, as taxas estão subindo, tanto dos pré-fixados quanto dos pós-fixados. Você deve estar acompanhando aqui nessa nossa playlist qual a melhor taxa e o melhor preço. Atualizamos ela recentemente e estamos disparados nas melhores taxas e nos menores preços, os títulos mais baratos. Assista que você vai entender.
Só que muito bem, se você costuma diversificar então o seu investimento, é provável que você também invista na renda variável. Você tem investimento na renda variável? Escreva aí nos comentários antes de eu mostrar essas últimas informações para vocês. Por que é importante você ter sua mente aberta para a renda variável? Eu, particularmente, tenho investimentos. Não em todos esses investimentos que eu vou te mostrar. Mas você tem que enxergar o investimento como algo a longo prazo. E não, por exemplo, comprar um título público no curto prazo e ficar desesperado porque o título público está caindo e você está com prejuízo 2, 3, 4 meses. Quando você comprar um título público, programe-se para levá-lo até o vencimento. Se porventura as taxas caírem, aí você poderá ter um ganho na marcação a mercado. Só que os brasileiros são extremamente preocupados no curto prazo. E aí acabam se desfazendo de títulos e gerando, então, prejuízo na marcação a mercado. Então escreve aí, você tem ou não tem investimento na renda variável? E qual é o investimento que você tem? Vamos mostrar agora, para finalizar esse vídeo de hoje, renda variável. Abra a sua mente, porque se por um lado, aqui no Brasil, nós estamos passando por um momento turbulento, no primeiro semestre atravessamos vários problemas em relação a conflito entre os poderes, principalmente aí entre executivo e judiciário e também o legislativo. Nesse final de ano, esses últimos 2 meses, os olhares estão voltados então para essa questão orçamentária e fiscal. Isso é importante você entender. E mais do que isso, o mundo ainda está crescendo. As economias mundiais, em que pese estarem desacelerando, elas continuam crescendo. Em outras palavras, a renda variável fora do Brasil está crescendo muito. Aqui no Brasil não. A nossa bolsa está despencando há pelo menos 3 para 4 meses e isso tem gerado também uma preocupação interna. Mas o mundo cresce. A crise internacional ainda não chegou. Como vai ser daqui para frente? Aguarda aí que nós falaremos. Então você tem aqui o Ibovespa, que é o índice da nossa Bolsa de Valores. Em outubro está quase 7% de queda, somente em outubro. Aqui nós temos então, em relação então a 2021 e aqui nos últimos 12 meses. Veja que nos últimos 12 meses ainda está positivo, mas em 2021 está caindo 13%. Só que um detalhe, essa queda é o que nós chamamos de queda nominal. Você tem que identificar a queda real. E o que é então rentabilidade nominal e rentabilidade real? Você tem que descontar ainda a inflação. E se nós estamos falando de uma inflação próxima a 9,5%, se você coloca 9,5% aqui, você vai verificar então que a queda é de 22% no ano então de 2021. Veja, esse cálculo é sempre importante você saber, porque o seu recurso tem que te proteger pelo menos da inflação. Então tá aí para você, é a carteira teórica, o Ibovespa, com as ações mais negociadas. Abaixo dela você tem o IDIV, é a carteira teórica de remuneração. Muita gente gosta de comprar ativos na bolsa, tentando então ter dividendos e juros sobre capital próprio, ou seja, uma remuneração adicional que o investidor ganharia. Ganharia não somente então com a valorização do ativo, da ação, mas também com dividendos. Veja que no caso, essa carteira ela está caindo menos também em 2021 e está ganhando mais no ano então, nos últimos 12 meses. Qual é a explicação disso? Por ser uma carteira bem conservadora, ela é muito baseada principalmente em elétricas e em bancos. Isso significa que, desde que o mercado verificou que poderíamos ter um momento pior na economia brasileira, esses são ativos variáveis na bolsa que nesses momentos de piora o mercado tende a recorrer mais, principalmente as elétricas, porque são boas pagadoras de dividendo. Temos também aqui o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários. Você investe em fundos imobiliários? Qual fundo imobiliário você está investindo? Eu garanto que o seu prejuízo deve estar grande. Mas escreve aí que nós vamos começar a falar de uma série sobre fundos imobiliários. Então vamos lá, no mês de outubro também está negativo. No mês, então, nos últimos, aqui no 2021 também negativo e nos últimos 12 meses um pouco menos. Mas veja, também está negativo. Por quê? Porque os fundos imobiliários também não estão num bom momento. Quando tem-se um aumento da taxa Selic e até que se estabilize esse aumento, é muito prejudicial para os fundos imobiliários. E isso tem causado, então, um prejuízo também aqui nesse curto prazo de um ano que nós estamos falando. Agora abra sua mente. Comece a olhar para outros tipos de investimento daqui para baixo. Daqui para baixo nós estamos falando de investimentos obrigatoriamente atrelados ao dólar.
Se você nunca investiu em dólar, eu posso te dizer que existem inúmeras formas e nós temos vídeo aqui no canal. Basta você colocar lá na lupa e colocar dólar. Você vai ver os vídeos que já gravamos. Você teria que ter montado uma posição há um tempo atrás, porque agora o dólar está nas máximas dos últimos 6, 8 meses e talvez não seja o momento mais oportuno. Só que veja que nós estamos nos aproximando de período eleitoral brasileiro e isso sempre gera aí uma instabilidade em relação à cotação da moeda com relação ao nosso real. Então veja, os três primeiros que você tem aqui, Dow Jones, SP500 e Nasdaq, são as três bolsas americanas. Quando eu disse a você que a crise por enquanto é só interna, veja que essas três bolsas estão positivas. Em outubro, 5,84 positivo. A nossa bolsa brasileira, quase 7 negativo. Então você vê aqui uma diferença de 12 pontos percentuais. O SP500, as 500 maiores ações na bolsa americana, quase 7% de alta. E a Nasdaq, a bolsa de tecnologia americana, 7,27%. Verifica aqui do lado, então, onde nós podemos observar aqui o crescimento no ano de 2021. Todas elas positivas expressivamente, 17, 22 e 20. E olha aqui, nos últimos, então, 12 meses, 34, 39 e 38. Já pensou você ganhar 34% em 12 meses? É provável que você não esteja tendo esse ganho. Mas por que isso? Porque a economia americana, historicamente, se recupera muito, muito mais rápido que a economia brasileira. Então tivemos aquela crise avassaladora no mês de março do ano passado. A economia americana, além de emitir dólares, ela então impulsionou novos consumos e fez com que ela reagisse espetacularmente. Ou seja, economia forte, com moeda forte, reage mais rápido. E o que eu quero falar para você? Abra sua mente. Você precisa entender que há investimentos fora do nosso país e que esses investimentos não são ilegais. Pelo contrário, são totalmente legais, possíveis de serem realizados aqui no Brasil e diversas corretoras já realizam esses investimentos. O penúltimo, dólar. Você já pensou em investir na moeda americana? Você já pensou em comprar dólar? Veja quanto que o dólar rendeu. 3,57 somente no mês de outubro e quase 9% aqui no ano de 2021. Você estaria aí protegido com a inflação, porque veja, você compra dólar e como muita da nossa inflação ela é atrelada à moeda americana, você estaria aí razoavelmente protegido. Só que veja o inverso. Nos últimos 12 meses está negativo. Então olha como essa relação é interessante. Você não pode se pautar tão somente pelo nosso mercado interno. Existem inúmeras opções. E por fim, o Bitcoin. Você já ouviu falar? Tem investimento em alguma outra criptomoeda? Olha a importância, 42% somente em outubro, 114% no ano de 2021 e 350% nos últimos 12 meses. Então, você conhece esses investimentos? Eu tenho investimento em boa parte desses ativos. Qual você gostaria de saber um pouco mais? Escreva aí nos comentários e vamos montar uma nova série, caso nós tenhamos realmente interesse. Se você ficou com alguma dúvida nesse vídeo ou em qualquer outro vídeo do nosso canal, escreva aí nos comentários. Eu respondo todas as dúvidas. E se a sua dúvida for interessante, vamos gravar um vídeo específico dessa playlist aqui. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que abra sua mente. Existem investimentos fora do Tesouro Direto. Um abraço e até o próximo vídeo.